Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina, pessoal. Já estamos aqui na 9ª lição, já caminhando para o fim aí dessa série de 13 vídeos, onde nós estamos estudando, tema geral, as 3 mensagens do Apocalipse, as 3 mensagens angélicas, Apocalipse capítulo 14, né pessoal? E hoje nós vamos estudar sobre uma cidade chamada Confusão. Nós vamos estudar aí sobre a verdade, a mentira, sobre a mensagem de salvação, uma mensagem de engano, sobre 2 mulheres, sobre 2 cidades, 2 povos. Pessoal, espero que vocês estejam muito sedentos de aprender, para quem não aprendeu ainda essa lição. E você que já aprendeu, é aquele arroz e feijão que sempre nos alimenta e nos faz relembrar que cada palavra aqui que nós trouxermos para você sirva aí na sua reflexão, na sua comunhão diária com a palavra de Deus e no preparo da lição. Beleza, pessoal? No vídeo de hoje teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos, André e a minha participação lá no final com as perguntas para discussão. E o Ricardo está de férias, né? Pelo jeito é férias de trimestre inteiro. Ele vai tirar esse trimestre de férias, mas graças a Deus ele está bem lá e terminando as tarefas dele, né? Ó, o Alexandre já tirou férias, o Ricardo está tirando férias, falta eu e o Marcos. Ó, Marcos, depois a gente pede pro patrão nossas férias, beleza? Brincadeira, não vamos tirar férias não, teremos a eternidade para isso. Então, pessoal, não esqueça, né? Sempre fica aquele apelo, se inscreva no canal se você não é inscrito, é importante que você se inscreva, estamos chegando aí quase 10 mil inscritos. Deixe o seu like, isso é importante, gera engajamento, promove o conteúdo aí na plataforma e acione o sininho também para você sempre receber os alertas toda vez que um novo conteúdo for postado aqui no canal, beleza, pessoal? E também, se tiver um pouquinho assim de paciência, um pouquinho do seu tempo, deixe o seu comentário aqui, deixe a cidade de onde você nos acompanha, o estado, o país, o planeta de onde você está nos acompanhando neste momento, que é muito gostoso, que logo mais nós teremos aqui aquela sessão dos comentários. Mas, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, é o momento de nós então conferirmos os comentários, lembrando sempre que na descrição dos nossos vídeos tem aqui o link para você participar dos grupos no WhatsApp, Família Entre Linhas 1, RP, ADM, também o link aqui para o livro que o Ricardo escreveu, lançou, e nossos vídeos são capitulados, também aqui na descrição você consegue pular, a ferramenta já permite isso, né, na própria tela, já consegue pular aí para os capítulos do vídeo. Então se você não curtir muitos comentários, já quiser ir logo para a parte da comida espiritual, do alimento espiritual, já pode pular aí, beleza? Mas fique conosco, é bem gostosa essa parte, onde a gente consegue estreitar um pouco os laços com os nossos amigos queridos aqui que nos acompanham. Nós temos as Olimpíadas, né, dos comentários, os 3 primeiros a comentar, e novamente no pódio aqui, Genésio Mioto, tá lá esperando lançar o vídeo, né? E diz assim: oi Lúcio, estamos aqui ligados no canal Entre Linhas, aqui na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo. Você sabe aquele ditado popular, né? Quem não é maior deve se fazer o melhor. Então o canal Entre Linhas é o melhor. Estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a todos vocês. Realmente, Genésio, né, Deus seja louvado aí pelo trabalho e esforço aí do Ricardo, do Alexandre, do Marcos, do meu, né, que é um pouquinho só do que a gente dedica, mas realmente louvado seja Deus porque a gente consegue compartilhar bastante coisa legal com vocês. O Marcos já comenta aqui no pódio, né, com o Genésio: obrigado pelo carinho, Genésio. Hortolândia é uma cidade muito simpática, a cidade das flores. E ainda no pódio aqui temos Crispim Elcio. Crispim, bênção de Deus, muito obrigado por nos ajudar com conceitos e compreensões e principalmente com a iluminação. Vocês são exemplo e inspiração. Deus abençoe. Elcio Crispim, aqui de Joinville, Santa Catarina, aqui vizinho do Paraná, nossos amiguinhos aqui do Sul. Um abraço aí para a igreja de Joinville, Santa Catarina, que com certeza está recebendo uns alertinhos amarelos, né, com essa tela aqui, por causa do Elcio que está lá curtindo, comentando. Então os amigos do Elcio são bombardeados pelo YouTube para ver se eles clicam também e acessam o conteúdo. Que para a plataforma, para o YouTube, o que importa é que as pessoas assistam o seu conteúdo, né? Margarida Melo, boa tarde, irmãos, feliz sábado. Ó, Margarida no pódio, 3º lugar aqui, pelo menos na minha listagem. Muito obrigado pelo seu comentário, Margarida Melo. Lições fortes da Bíblia. Glória ao nosso bom Deus. Graça e paz, meus queridos irmãos. Nilza Amaral, comentando aqui também todo sábado, todo vídeo. Obrigado, Nilza. Feliz sábado, meninos pastores. Já estou ligadinha para apresentar mais, mais da lição da Escola Sabatina. Obrigado, Nilza Amaral.
Lauro Silva Cardoso, feliz sábado a todos. Um abraço pro Lauro. Deixa aqui festinha, coraçãozinho, sorrisinho. Isso aí, Lauro. Obrigado pelo seu precioso tempo dedicado aqui nos comentários. Adriana Kuhn, também todo sábado, todo vídeo. Feliz sábado, queridos pastores virtuais, Lúcio, Alexandre, Marcos, todos os irmãos. Lição na mão e vamos hoje estudar sábado e o fim. Que Deus continue abençoando a todos. Hashtag fui até as perguntas e o tchau do Lúcio, que está cada vez mais inspirado. Amém. Hashtag volta Ricardo, diz aqui a Adriana, mas acho que vai esperar as profecias passar. Pelo jeito, Adriana, você está certa, né? Eu não esperava, né? A Nilza ainda comenta, como é gratificante ouvir as explicações da lição sabatina por vocês, meninos. Obrigado, Alexandre, Marcos, Lúcio e Ricardo. E deixa aqui os coraçãozinhos. Obrigado, Nilza. Valmir Júnior, opa, estou na área, se derrubar é pênalti. Feliz sábado. Quanto tempo, muita correria, mas estamos aí com saudades do Ricardo. Cheguei tarde, mas estamos ainda. Mando um abraço para a igreja de Vera, cidade de Feliz Natal. Se é isso, né? A igreja de Vera, né? Cidade Feliz Natal e cidade Sinop, em Mato Grosso. Então, a igreja de Vera, se o corretor aqui não corrigiu o Valmir, quer dizer, esses corretores acabam não nos corrigindo, mas nos errando, né? Mas para a igreja de Vera, então, lá no Sinop, Mato Grosso, um abraço para nossos irmãos da igreja de Vera, olha, Santa Catarina, Joinville, aqui Sinop, Mato Grosso. Edilza Nascimento, bom sábado e boa semana. Vídeo curtido, já compartilhado e comentado, né? Porque ela já deixou o comentário. Obrigado, Edilza, por você sempre deixar o seu comentáriozinho sagrado lá em todos os vídeos, desde o começo do vídeo. A irmã Edilza é uma também que desde o começo tem nos motivado. Vai lá, meninos, vamos que vamos. Então, graças a vocês, estamos aqui, principalmente a Deus, mas também, né, com certeza, a oração e o incentivo dos irmãos. Valdenice Cerqueira, boa tarde. Ela nem colocou que é Presidente Prudente, mas já decorei. Valdenice Mártires Cerqueira, dá até o sobrenome aqui, já decorei, Valdenice. Boa tarde, irmãos em Cristo, estamos juntos nessa, que é muito importante para a nossa vida espiritual, a lição da Escola Sabatina, principalmente com os queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos, o Ricardo. Deus abençoando sempre a todos, amém. E ela deixa aqui o hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado, nossos amiguinhos aqui da família Entre Linhas. Elizabeth Costa, oi meus amigos, abraço a todos, e também ela deixou aqui o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Elizabeth Costa, lá do antigo Vegetariano Consciência, né, Elizabeth? Ai, meu pai, a gente lê tantos comentários que já se torna familiar com vocês e dos antigos perfis de vocês. Juarez Osana, Maranata, o Senhor logo vem, né, Juarez? Nessa semana, como as outras, temos uma lição maravilhosa e com detalhamento da lição por vocês, a lição vai nos mostrar um único Deus imanente, que é isso que ele escreve, e transcendente, e ao mesmo tempo um Deus tão próximo como o nosso único e suficiente Salvador. E um Deus tão criador, sustentador de todas as suas obras criadas. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Aqui da IASD Central de Salvador. Olha, irmão, então, Juarez, acho que até participou da live lá, aquele dia que a gente participou da classe dos professores, da Igreja Central lá de Salvador, Bahia, lá em cima, Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia. Que gostoso, pessoal. Essa ferramenta é que nem uma faca, né? Pode ser usada para cortar um pão, cortar um alimento, ou pode ser, né, enfiado em alguém e matar alguém. A internet é exatamente isso, né? Deus nos dá o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. E, graças a Deus, estamos aqui juntos nessa ferramenta, ocupando o meu tempo, ocupando o seu precioso tempo em coisas que nos elevam, nos aproximam aí da mensagem de Deus. Helena Saraiva, olá pastores virtuais, muitas bênçãos, muitas bênçãos ter oportunidade de estudar a lição com vocês. Muito obrigado às lições, né? Ela coloca. E ela deixa também aqui, Helena Saraiva, o CCC, o curtido, comentado, compartilhado. Obrigado, Helena. Você também é outra parceira do canal, sempre incentivando, compartilhando aí com quem você pode. Fui até o fim na hashtag. Feliz semana a todos. Obrigado. Lidiane Bergocchi, que aparece aqui pelo menos no nome no perfil. Lidiane, acho que é a primeira vez. Bergocchi é a primeira vez, né, pessoal?
Boa semana, meninos. Sou de Nova Europa, interior de São Paulo. Sou professora da classe e nem sei o que seria de mim sem os comentários. Gosto de todos, mas aprecio muito as explicações do Marcos André. Um abraço. Isso aí, então, Lidiane. O Marcos já deixa lá um obrigado pelo carinho. Deus abençoe seu ministério, o ministério de professor da Escola Sabatina, professor do ensino médio, o professor do ensino universitário como eu. Pessoal, é um ministério também lidar com pessoas, né? Influenciá-las, querendo ou não, para o mal ou para o bem. Então, Lidiane, obrigado aí pelo carinho e um abraço para o pessoal de Nova Europa, interior de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina. Muito legal. Brasil inteiro aqui presente. Hilda Pinheiro, ei, Hilda, mãe do nosso querido Ian. O Ian, um dia desse, deixou comentário no perfil dele, agora é a mãe. Hilda Pinheiro diz assim: feliz semana a todos os entrelinhanianos. Feliz Dia das Mães, realmente foi um Dia das Mães no último domingo. Que Deus abençoe cada mãe dessa família Entre Linhas. Que tenhamos a sabedoria que só as mães, com seus instintos maternos, com seu instinto materno, nos direciona nesta vida. Obrigado, Hilda. E realmente, né, o Dia das Mães foi muito especial. Graças a Deus eu consegui passar com as minhas mães, né, minha esposa também, com a sogra e tudo mais. Que bom. Luísa Patrícia, deixa aqui feliz sábado, feliz Dia das Mães, bora comentar, meu povo. Ela deixa vários comentários aí. Vamos compartilhar as bênçãos também. Hashtag volta Ricardo. E ela deixa os coraçãozinhos. Muito obrigado, Luísa Patrícia. Tá lá empenhada nos comentários. E Luísa, com certeza, começa a perguntar para os seus amigos aí ao redor. Eles estão recebendo essa telinha amarela aí, só por causa do seu engajamento aqui com o conteúdo. Leda Maria Rigoni, abençoada semana com Jesus, meninos. Espero aprender bastante essa lição sobre o sábado do Senhor. E foi uma lição muito legal, falando sobre a criação e a importância do sábado, né? E o último comentário aqui, que está na minha lista atual, onde nós estamos gravando, Esmeralda Viana, minha sogra, né? Acabei de falar aí da mãe da minha esposa, que a gente viu no último Dia das Mães, no último domingo. Ela deixa assim: olá, boa noite, amigos. Bom dia, amigos. Está tudo bem aí com vocês? A lição desse bimestre realmente está, cada uma lição é um aprendizado e agradeço a vocês por essas explicações. Deus continue abençoando a vocês. E ela colocou assim: assistir, curtir, compartilhei e fui até o final. Obrigado, sogrinha. É outra, né, que tem ajudado e apoiado o Ministério Entre Linhas desde os primeiros vídeos, quando ela ficou sabendo: você tem um canal no YouTube? Tenho, tá lá, sogrinha. E ela sempre assiste, coloca lá, dá o like. Obrigado então, pessoal, pelo carinho, obrigado pelos comentários. É muito gostoso, muito gostosa essa parte aqui para mim, acho que para vocês também, né? Essa interação com quem dedica um pouquinho do tempo. E eu sei que é complicado comentar nos vídeos, porque eu assisto tantos vídeos durante o dia, mas também comento em poucos vídeos. Então, é um privilégio, pessoal, receber o comentário de vocês. Bom, pessoal, mas agora então é o momento de nós então entrarmos na parte mais importante aqui, que é o estudo da lição, onde nós vamos aprender mais sobre essa cidade chamada confusão, sobre essa verdade, essa mentira, sobre essa mensagem de salvação ou uma mensagem de engano. Beleza, pessoal? Mas, como sempre, vamos clamar a Deus aqui que nos dê a direção correta, as palavras, o pensamento, tanto na hora de emitir quanto o seu pensamento na hora de receber, para que nos incentive, nos motive a falar dessa verdade, pessoal, porque para nós, talvez ela é tão comum, tão diária dentro da nossa bolha, mas lá fora, pessoal, o povo está precisando saber. Então, oremos nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor que guiastes tanto tempo durante toda a nossa história, mantiveste, Senhor, um povo com a verdade que foi passada de tempo em tempo e agora essa verdade está aí em nossas mãos, na Tua Palavra, na Bíblia. Pai, nos ajude a entender cada vez mais. Não nos deixe nos confundir, ó Pai, com as coisas desse mundo, com as coisas que o Teu inimigo tem colocado muitas vezes até dentro da Tua própria igreja, Senhor. Continue usando agora o Alexandre, o Marcos, a mim, que nós possamos, ao falar, ao refletir sobre esse assunto, a cada pessoa que existe também, assiste, que a gente possa estar mais perto de Ti, Senhor, e entender mais sobre essa mensagem. E nos motive, Senhor, a compartilhar essa mensagem. Nos dê a oportunidade, nos desperte nos momentos, ó Pai, que a gente possa falar dessa mensagem para os nossos amigos, irmãos, os mais próximos de nós, Senhor. Em nome de Jesus oramos nesse momento. Amém. Bom, pessoal, então, chega aí, Alexandre, e agora é com você.
Olá, queridos irmãos. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei em que horário você está assistindo o nosso vídeo. Quero deixar aqui minhas saudações, meu abraço a todos e todas vocês e dizer que estou feliz para a gente estudar a lição de número 9 da nossa série de estudos sobre as 3 mensagens angélicas. E finalmente, agora, na lição 9, chegamos na segunda mensagem angélica. Nós já vimos a primeira bastante, trabalhamos ela bastante, e agora chegamos na segunda mensagem angélica, que poderia ser o nosso verso para memorizar, mas não é. A gente vai chegar na nossa segunda mensagem angélica mais para frente, mas por enquanto, primeiro, vamos ficar com o verso para memorizar da nossa lição número 9, que tem por título Uma cidade chamada Confusão. O verso para memorizar diz: Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E com eles estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Essa cena é uma cena de uma batalha que é profetizada aqui no livro de Apocalipse e que aconteceria no futuro do apóstolo João. Nós não sabemos se essa batalha é uma batalha física, nós não sabemos se essa batalha é uma batalha espiritual, mas entendemos, e eu entendo, que, como de praxe no livro de Apocalipse, se trata de uma batalha simbólica, em que lutam, de um lado, os poderes da terra, e do outro lado, o poder de Deus, o ungido de Deus, Cristo Jesus, e aqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando a gente for estudar mais para frente, na lição de segunda-feira, se eu não me engano, ou terça-feira, o capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14, a gente vai entender melhor quem são esses que lutam contra o Cordeiro. Lição de sábado, ela vem fazendo uma contextualização inicial da figura da mulher, que vai ser muito importante no decorrer da lição. A lição de sábado vem contando que em várias outras passagens da Bíblia, e aí eu gostaria de destacar Oséias aqui, que é um livro inteiro que faz essa analogia, o povo de Deus e a igreja de Deus na terra é comparado a uma noiva, a uma mulher. Uma noiva pura, uma noiva fiel, que aguarda o casamento com o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Mas também pode ser apresentado como uma mulher adúltera. É o caso de Oséias. O adultério da mulher de Oséias representava o adultério de Israel com relação a Deus. Mas no livro de Apocalipse, nós temos igualmente uma presença de 2 mulheres. Uma mulher vestida de branco, que representa o povo de Deus e a igreja de Deus, e uma mulher vestida de vermelho, que representa Babilônia ou as igrejas que se afastaram da mensagem de Deus, aqueles que não são o povo de Deus. Ao longo da lição, nós vamos aprender um pouquinho mais dessas 2 mulheres. Lição de domingo, 2 sistemas opostos, vai fazer um aprofundamento um pouquinho maior a partir daquilo que a gente já vinha trabalhando na lição de sábado. E aí eu gostaria de trabalhar aqui com vocês os 2 textos da questão 1 de domingo. O primeiro texto, Apocalipse 12, 17, fala o seguinte: O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra a sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa cena de Apocalipse 12, ela retrata uma mulher que inicialmente tem dores de parto para dar à luz, que é protegida por Deus e levada até o deserto para dar à luz, porque o diabo queria destruir o seu filho, destruir o seu recém-nascido, e que depois é mantida no deserto. Essa mulher, ela
é uma mulher descrita de uma forma gloriosa, uma mulher vestida de branco, uma mulher pura. O texto de Apocalipse, escrito de uma forma simbólica, retrata por meio da mulher de Apocalipse 12 um sistema de adoração verdadeiro, que é centrado em Deus. Um sistema de adoração que é cristocêntrico, que reconhece Cristo Jesus como Salvador. E um sistema de adoração que, ao longo do tempo, foi perseguido pelo diabo, pelo dragão. Mas no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 14, vai falar de uma outra mulher, uma mulher de vermelho. E aí é a cena que a gente tem no nosso verso para memorizar. Se a gente volta para o começo do versículo 14, nós temos para o começo do versículo 17, do capítulo 17, não 14, para o começo do capítulo 17, nós temos ali a descrição de uma mulher vestida de vermelho, assentada sobre uma besta, sobre um animal. Fala que esse animal tem 7 cabeças. Fala que essas 7 cabeças são 7 montes. Que entre essas 7 cabeças existem 10 chifres. E fala que esses 10 chifres são reis que hão de vir. A gente poderia ficar aprofundando aqui o significado dessas 7 cabeças, o significado desse animal, o significado desses chifres. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Se você tiver curiosidade, vai lá para a nossa série de estudos de Apocalipse. Existe uma playlist no nosso canal aqui. E lá você vai ter 1 ou 2 lições falando apenas da mulher de vermelho. É bastante material, é umas 2 horas de vídeo. Esse tema é um tema polêmico. Tem diversas interpretações sobre quem são as cabeças, quem são os reis, quem são os 7 reis, quais são os chifres. Não é nosso interesse nessa lição aprofundar nesse assunto. Quer saber mais? Vai lá para a playlist de Apocalipse. Assiste lá. Você está chegando agora no nosso canal? Essa mulher aqui, o que nós precisamos saber para essa lição é: essa mulher de vermelho representa uma igreja corrupta. Essa besta, esse animal, ele representa os poderes políticos da terra. E o próprio texto bíblico diz isso. Quando lá no capítulo 17 diz que os chifres são reis que hão de vir. Isso está ali no versículo 12, no versículo 13. Quer dizer, quando o texto fala que farão guerra combaterão contra Deus, ele fala de um momento em que reis da terra, que ainda não existiam no tempo do apóstolo João, iriam combater a igreja verdadeira, a mensagem de Deus, a figura de Deus. E esses reis estariam casados com um poder religioso. É muito presente no livro de Apocalipse, a partir dessa linguagem metafórica de animais, de igreja, uma coalizão de forças políticas e militares com forças religiosas. A mistura da religião com a política corrompe a política e corrompe a religião. Nós já vimos isso acontecer no Império Romano com o cristianismo. Quanto mais o cristianismo era perseguido, mais o ideal de pureza era preservado nas primeiras comunidades cristãs. Por outro lado, quanto mais o cristianismo se aproximava de Roma, quanto mais benesses recebia de Roma, mais o cristianismo se aproximava da corrupção romana e mais o cristianismo se distanciava da figura de Cristo. A mistura entre política e religião é uma mistura destrutiva para ambas. A gente passou então
passagem de Apocalipse 12, que mostra o diabo perseguindo a mulher pura, a mulher vestida de branco. E passamos pela mensagem de Apocalipse 17, que mostra uma mulher de vermelho incitando os reis da terra para um ataque contra Deus. É importante entender que existem dois sistemas de valores, dois sistemas religiosos: a mulher de branco e a mulher de vermelho. Eles são opostos. Alguns vão dizer que a mulher de vermelho é a mesma mulher de branco, em momentos diferentes. A mulher de branco seria o cristianismo nos anos iniciais, o cristianismo primitivo, o cristianismo apostólico. A mulher de vermelho seria o cristianismo corrupto, o cristianismo que se distanciou da mensagem de Cristo. Seriam a mesma mulher. Outros vão dizer que a mulher de vermelho representa a igreja corrupta ao longo do tempo do cristianismo, da história do cristianismo, e a mulher de branco vai representar a igreja sincera, honesta, pura, ao longo de todo o tempo do cristianismo. São interpretações distintas, né? São interpretações diferentes, são interpretações possíveis, mas o que a gente tem de central aqui? Dois sistemas de adoração, dois sistemas religiosos opostos. Chegamos agora na mensagem angélica, a segunda. Apocalipse 14, verso 8 diz: Caiu, caiu a grande Babilônia, a grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da sua prostituição. Interessante a figura do vinho aqui, uma figura que aponta para a ceia do Senhor. Cristo na ceia oferece de beber o vinho e diz aos seus discípulos: tomai e bebei, este é o meu sangue. A mulher de vermelho de Apocalipse, a Babilônia, que está descrita em Apocalipse 17, mas que é anunciada a sua queda aqui em Apocalipse 14, ela também dá de beber do vinho, mas não é o vinho da ceia, é o vinho da sua prostituição. Quer dizer, ela corrompe a ideia do sacrifício de Cristo que já estava presente lá na Santa Ceia. Existe aqui uma tentativa de fazer uma contrafação do papel de Cristo, uma deturpação da figura de Cristo. É importante ter esse aspecto do vinho em mente. Não é um vinho que purifica, é um vinho que embriaga, é um vinho de abominação. A passagem de Apocalipse 17, versículo 1 e 2, mostra agora da condenação dessa grande mulher, da prostituta Babilônia, a mulher de vermelho. E fala que com ela se prostituíram os reis da terra. Prostituição é um sinônimo aqui de adultério, de traição, de degeneração, de negação da verdade, de corrupção. O deitarem-se com ela, o se prostituírem com ela os reis da terra, aponta como ao longo da história do cristianismo, a política e a religião de mãos dadas corromperam e perverteram a ambas. A política se torna imunda, a religião se torna imunda. Essa é a figura da decadência de Babilônia. Mas é importante destacarmos ainda o julgamento final e a condenação da grande prostituta, daquela com quem se prostituíram os reis da terra, daqueles que usaram a religião para perverter o direito do pobre e do oprimido, daqueles que usaram da religião para perverter a verdade em mentira, daqueles que trataram de mudar o tempo e a lei, daqueles que trataram de perseguir os santos de Deus, os descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, os descendentes da mulher. A condenação deles é certa. Chegamos na lição de segunda-feira. E a lição de segunda-feira vai aprofundar essa figura que eu já antecipava para vocês, que é a figura do vinho. Tratando inicialmente do título, né, o vinho da ira, e vai falar ali de vários textos que tentam apontar a extensão de domínio e de poder da Babilônia. Em Apocalipse 17, versículos 1, 2, depois versículo 15,
vai falar várias características dessa mulher. Vai dizer primeiro que ela está assentada sobre muitas águas. E logo em seguida vai dizer essas muitas águas representam muitos povos. Vai dizer ainda que com ela prostituíram-se os reis da terra e que com ela embebedaram-se os que habitam a terra. Apocalipse 18, versículos de 1 a 4 vai dizer: todas as nações beberam do seu vinho. E vai dizer ainda que com ela se enriqueceram os mercadores. Se a gente olha bem lido ali, Apocalipse 17 e Apocalipse 18 demonstram que a Babilônia, a mulher de vermelho, esse sistema religioso corrupto, não é um sistema pequeno. É um sistema que conseguiu corromper toda a terra. É um sistema que conseguiu prostituir-se com os reis da terra. É um sistema que tem poder político, é um sistema que tem poder religioso e é um sistema que tem grande poder e aceitação popular diante da humanidade. Percebe que em momento algum eu falei que Babilônia é a igreja A, igreja B ou igreja C. Seria muito simples eu apontar o dedo para uma placa de igreja e dizer: olha só, essa é a Babilônia. Eu não vou fazer isso. O autor da lição não faz, até segunda-feira não faz, e eu não vou fazer também. Se você quiser saber mais detalhes históricos, vai para a nossa playlist de Apocalipse. Mas o que eu posso te apresentar aqui são todas essas características de Babilônia. Um sistema religioso que mistura política e religião. Um sistema religioso que exerce poder político diante dos reis da terra ao longo da história. Um sistema religioso que alcança todo o planeta Terra. Um sistema religioso que enriquece mercadores, quer dizer, que envolve dinheiro, envolve gente poderosa. Qual é esse sistema religioso? Eu espero que você consiga chegar à conclusão. Mas independente de qual seja essa igreja, ou, acredito eu, essas igrejas no plural, o versículo 4 de Apocalipse 18 traz um convite para o povo de Deus. Sai dela, povo meu. Quer dizer o seguinte: embora seja um sistema de adoração corrupto, embora sejam igrejas corruptas, o povo de Deus está dentro dessas igrejas. O convite de Apocalipse é um convite para a saída de um sistema falso de adoração. O convite de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, é um convite para um retorno à igreja pura de Apocalipse 12. É um convite para a volta à simplicidade do Cristo. É um convite para abandonar a prostituição de um vinho corrompido e de uma ceia podre. É um convite para se afastar da prostituição com os reis da terra. O povo de Deus está espalhado numa igreja ou em muitas igrejas falsas. O convite que Deus faz: sai dela, povo meu. Como saber agora se eu sigo um sistema correto de adoração ou um sistema incorreto? Como saber se eu estou na Babilônia ou se eu estou na mulher de branco, se eu sigo a mulher de branco, se eu sou a descendência da mulher de branco descrita em Apocalipse 12, aqueles que são perseguidos pelo dragão? Como saber de que lado eu estou? Voltamos para Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra a sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho ou a fé em Jesus. Guarda você os mandamentos de Deus? Tem você o testemunho de Jesus? Essa talvez seja a grande questão. Chegando ao fim da lição de segunda-feira, vocês têm ainda e vão passar por terça, quarta e quinta com Marcos André. Eu quero lembrar e terminar com a mensagem angélica de Apocalipse 14, 8. Embora seja tão poderosa, embora tenha se prostituído com os reis da terra, embora tenha tanta influência econômica e política,
Apocalipse 14:8 aponta que essa força político-religiosa tem pés de barro. Olha só a referência a Daniel. Tem pés de barro. Barro misturado com ferro. Ela vai quebrar e vai se esmigalhar como os pés da estátua desenhada no livro de Daniel, desculpe. Apocalipse 14:8 diz: caiu a grande Babilônia. Parte da mensagem angélica, a segunda, implica em anunciar que esse sistema corrupto está fadado ao fracasso. Um abraço para todos vocês. A gente se vê na próxima semana. Vocês continuam agora com a lição de terça-feira. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você, estudando a Palavra de Deus. Estamos avançando na temática desse trimestre, já estamos na lição número 9 e na mensagem do segundo anjo que anuncia a queda de Babilônia. Já tivemos aí a introdução com Lúcio, um pouco do desenvolvimento com Alexandre, e eu fico aqui a partir de terça-feira para dar também a minha contribuição. O título de terça-feira é Mistério, Babilônia a Grande. E o autor pergunta aqui logo no início da lição qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia. Bom, Babilônia, em Apocalipse, no capítulo 17, diz que o sistema está prostituído. Babilônia é uma grande prostituta que se prostituiu com os reis da terra. E a palavra prostituição ali, ela pode ser também adultério. É a palavra porne no grego, né, que pode significar tanto prostituição quanto, na verdade, são delitos sexuais, né? Nós temos até no português palavras como, por exemplo, pornografia, que são derivadas desse mesmo termo. Então, são delitos sexuais. Mas aqui, como nós sabemos que o tema não é exatamente sexual, né? É um tema apenas profético, então é simbólico. A palavra prostituição aqui, ela está ligada ao simbolismo que nós temos no Antigo Testamento, quando Israel se prostituía, quando Israel se prostrava diante de outros deuses. Então, esse termo ele está perfeitamente alinhado com a ideia que Paulo traz, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando sobre o mesmo tema, ele fala de apostasia. Apostasia pode ser uma separação, um divórcio, pode ser um afastamento. Então, quando nós falamos de prostituição, ou quando nós falamos de adultério, nós estamos falando de um compromisso anterior que foi quebrado. É o mesmo que acontece com a apostasia. A apostasia é alguém que estava dentro e saiu, se afastou. Então, nós falamos aqui de alguém que está dentro do sistema cristão, mas que se afasta dos princípios, se afasta porque recebe algum tipo de vantagem, né? A ideia da prostituição é isso, é alguém que vende os seus valores por vantagem, seja vantagem econômica ou qualquer outro tipo de vantagem. Então, quando nós falamos a respeito disso, é importante nós buscarmos no Antigo Testamento. É sempre importante lembrar isso, que o livro de Apocalipse ele é muito fundamentado nas ideias do Antigo Testamento. Babilônia era uma cidade, e a Babilônia foi destruída. É uma cidade que foi completamente destruída no passado. E existe uma profecia em Isaías, no capítulo 13, que diz que Babilônia jamais se levantará novamente. Nunca mais Babilônia seria reconstruída. Essa é uma ideia que está muito bem fundamentada no Antigo Testamento. Então, nós estamos falando aqui apenas de um símbolo, de um simbolismo para algo que acontece no final dos tempos. E aqui o autor cita um trecho de um livro, né, que trata exatamente sobre a mensagem dos três anjos, e ele diz assim: Babilônia, ali foi construída, na Babilônia, né, foi construída a Torre de Babel, um símbolo de autossuficiência, autopreservação e independência humana em relação a Deus. Então, o que Babilônia representa na sua essência? Babilônia representa um poder
que é autossuficiente, que passa a fazer parte de um novo sistema que não está mais ligado a Deus. Então, a prostituição é exatamente isso. Babilônia, ela se torna independente de Deus e ela passa a criar os seus próprios meios, como a Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Quando Deus enviou o dilúvio, ele enviou também uma arca para que as pessoas pudessem se socorrer. Babilônia, né, ou Babel, que foi construída, né, na região onde é Babilônia hoje, né, ou foi no passado, hoje é o Iraque, né, Babel era uma ideia disso. Se Deus enviar um novo dilúvio, nós temos que ter um refúgio, nós temos que ter uma torre tão alta que possa alcançar o céu. Então, a ideia de alcançar o céu pelos próprios méritos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Babilônia representa isso, representa a ideia de ganhar o céu pelos próprios méritos. Então, mas nós podemos também estar confiantes nas nossas próprias obras para obter salvação, e isso é muito perigoso, né? Então, Babilônia é tão maligna que é descrita como embriagada com o sangue dos santos e com o sangue do testemunho de Jesus, daqueles que têm o testemunho de Jesus, né? Os santos descritos na Bíblia são aqueles que permanecem fiéis, são aqueles que permanecem caminhando ao lado de Cristo, permanecem confiantes na graça de Cristo. Então, a mensagem do anjo é exatamente sobre isso, é exatamente sobre aqueles que ainda estão confiando em Cristo, em contradição com aqueles que confiam em Babilônia, ou confia no humano, confia nos seus próprios méritos para obter salvação, né? Então, a Babilônia espiritual, basicamente representa uma religião fundamentada em homens, fundamentada em tradições de homens. O Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. Revela um que revela confiança e dependência na palavra de Deus, ou seja, está fundamentado na palavra de Deus, está fundamentado na graça de Deus principalmente, porque não basta você estar fundamentado na palavra de Deus se você não confia que a salvação é unicamente pelos méritos de Cristo. Babilônia pode ser a autoconfiança também. Eu tenho uma religião, eu faço parte da igreja verdadeira, eu guardo todos os mandamentos, eu cumpro todos os ritos, eu não como isso, não como aquilo, e por isso, quando Jesus Cristo voltar, certamente serei salvo. Esse é o pensamento babilônico, o pensamento daqueles que confiam em Cristo. Eles estão o tempo todo pensando na sua dependência de Cristo. Eles olham para os mandamentos de Deus, o mandamento aponta os seus pecados e ele, na tentativa de corrigir os seus pecados, está sempre falhando. Essa é uma característica, né, humana, falhar tentando fazer o que é certo, como diz o apóstolo Paulo, porém tropeçando, mas confiante no fato de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é fundamental de pensarmos, né? Porque se não nos lembrarmos disso, nós podemos cair na meritocracia, no próprio mérito, né? Como evitar as sutis influências de Babilônia, como a tendência de depender de nós mesmos? Lembrando que a salvação é unicamente pela graça, não há outro meio de ser salvo senão através de Cristo. Então, por mais que os nossos ritos possam nos ajudar na nossa espiritualidade, nos promover aí meios para a espiritualidade, mas nós não podemos nos salvar através das nossas próprias obras, através daquilo que fazemos. Somos pecadores como qualquer outra pessoa. Tudo que há de bom em nós é manifestação da graça de Cristo. Toda boa obra e todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, né? Como diz o apóstolo Paulo. E na quarta-feira nós temos um chamado ao compromisso. O apelo de Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre a verdade e o engano. Deus promete à sua igreja segurança e triunfo final, né? Então a igreja de Deus, ela está garantida na sua vitória, né? Nós temos no Apocalipse 17, né, quando ele fala a respeito disso,
E ele diz que claramente que aqueles que confiaram em Cristo, né, eles, no verso 14 diz assim, eles pelejarão eles, né, contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então a vitória dos salvos está garantida por Cristo, pelo Cordeiro, né? E aí o autor faz mais uma pergunta aqui: que promessa fez Jesus sobre a sua igreja? Mateus capítulo 16, verso 18, diz que a igreja ela é fundamentada na rocha que é Cristo. Efésios capítulo 2, verso 20, fundamentado, né, sobre os ensinos dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo como o seu fundamento principal. O fundamento da igreja é o próprio Cristo, né? E diz também que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós temos a garantia de que o inferno não prevalecerá contra a igreja, contra Cristo, né? Ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala, essa é a minha igreja, né? Essa igreja que eu edifico sobre essa rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Apocalipse 17:14, que foi o texto que eu li, diz que o Cordeiro vencerá e vencerão também aqueles que são chamados fiéis ao Cordeiro, que caminham junto com o Cordeiro por onde quer que ele for, né? Então, Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Isso é muito importante. A igreja de Cristo ela é constituída sobre a verdade de Cristo. Quando Pedro reconhece que Cristo é o Messias, é o enviado, então imediatamente Jesus Cristo diz: as portas, sobre essa pedra eu fundamento a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é o reconhecimento de Cristo que funda a igreja. Até aquele momento Jesus Cristo não tinha falado nada a respeito de igreja, né? Qualquer líder religioso que coloque as suas opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada de Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Nós temos que tomar cuidado com esse tema aqui para não nos desviarmos pelo mesmo caminho de Babilônia, né? Nós temos as nossas próprias tradições, como adventistas do sétimo dia, nós temos certos costumes, e nós não podemos pensar que esses costumes que são o reflexo da verdade. Nós temos que saber diferenciar o que é mandamento de Deus, o que realmente Deus ordenou na sua palavra, dos outros costumes que nós temos. Nós temos também o espírito de profecia. O espírito de profecia, ele existe para nós com a finalidade de nos conduzir à Bíblia, é uma luz menor com finalidade de nos conduzir à Bíblia. No entanto, o espírito de profecia ele não pode ser usado como meio de ditar regras. Se você não se alimentar dessa forma, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você não vai para o céu. Não pode ser assim, né? E nós não podemos também olhar para as outras igrejas que têm tradições diferentes e achar que porque não fazem parte da nossa igreja estão todos perdidos. Não, não é isso que a mensagem bíblica nos diz. Jesus Cristo diz que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco e a ele convém ajuntar. Não é a nós que cabe o papel de ajuntar as ovelhas. Então Deus permite que existam outras denominações que alcançam lugares que nós não alcançamos, que alcançam pessoas que nós não alcançamos, né? Talvez o nosso modo de conduzir o culto, por exemplo, porque é uma tradição, né? A liturgia do culto é uma tradição, não tem o mesmo alcance que outras denominações que conduzem o culto de uma maneira diferente e pregam também Cristo crucificado, né? Estão também sendo utilizadas por Deus para pregar a mensagem de Jesus Cristo, né? Uma das coisas que Babilônia faz, né, e que foi muito danoso para a igreja, né, que é o fato da união entre Estado e igreja. Não podemos permitir isso, né, de maneira nenhuma, porque isso é uma característica babilônica, né? Lá no passado, nós lembramos que o rei Nabucodonosor ele decretava
o tipo de adoração que acontecia. E quando ele tinha um reflexo, né, uma visão a respeito do Deus verdadeiro, ele utilizava métodos babilônicos e não os métodos de Deus. Qual é o método de Deus? É a exposição, a pregação do evangelho por exposição. É falar de Jesus para as pessoas, é levar Jesus através da mensagem do evangelho. Como é que era o método babilônico? Quando o rei Nabucodonosor ele se convencia de que Deus era um Deus grandioso, ele falava assim, olha, não existe Deus como o Deus de Daniel, então eu decreto que a partir de hoje, quem não adorar o Deus de Daniel seja lançado na fogueira, seja destruído, seja morto. Não é esse o método de Deus, né? O método de Deus é a exposição. Então, sempre que nós utilizamos a pregação do evangelho como uma forma de pressão, nós estamos utilizando o método babilônico, né? Nós precisamos expor o evangelho e não impor o evangelho. Então, a Babilônia espiritual tem esses mesmos métodos, né? Ela confia no Estado, ela confia no seu poder de negociação. O texto em Apocalipse 18 diz que ela fez aliança com os povos de várias nações, né? Várias nações se submeteram ao seu governo. Fala também que os governantes, os reis da terra se submeteram e os mercadores. Então, Babilônia, ela confia no apoio popular, ela confia no apoio político, no apoio governamental e também confia no apoio financeiro. Então, ela tem poder não porque Deus a concedeu, mas porque ela faz alianças, ela faz meios para alcançar. Nós precisamos confiar unicamente nos métodos de Cristo, né? Os métodos que Cristo utilizava, né? Então, Babilônia se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, oferecendo meios de perdão que não são oferecidos por Deus, oferecendo meios pelos quais Deus não aprovaria, né? Então, existe aqui alguns textos, né, falando a respeito disso, textos passados do cristianismo, né, que são utilizados aí como encíclicas, né, como cartas que foram utilizadas por papas para se colocar até mesmo no lugar de Deus. Então, aqui tem uma perguntinha no final, né? Deus tem fiéis também em Babilônia. Devemos condenar as pessoas que estão inseridas nesse sistema de engano, porque devemos ter cuidado ao falar sobre isso. Porque haverá um chamado, né? Sai dela, povo meu. E quando esse chamado acontecer, nós precisamos estar de braços abertos, nós precisamos estar receptivos para essas pessoas. Então, se nós somos preconceituosos, né? Se nós somos julgadores, pode ser que esse chamado não aconteça enquanto nós não estivermos preparados. Então, quando a igreja, o povo de Deus, né? Que nós chamamos de igreja, mas não como instituição, mas como corpo de Cristo, quando ela estiver preparada para receber aqueles que são chamados para sair de Babilônia, então o chamado acontecerá. Então nós precisamos estar abertos sem preconceitos, né? O amor de Cristo, ele deve nos inundar. Quando Jesus Cristo foi perguntado a respeito dessa questão, da questão do amor ao próximo, né? Ele foi perguntado, mas quem é o meu próximo? Jesus Cristo, é interessante, né, como que Jesus Cristo descreveu o próximo, ali utilizando na parábola do bom samaritano, utilizando um homem caído à beira do caminho, desmaiado e nu. Ou seja, ele não poderia ser reconhecido, a sua nacionalidade, a sua crença, a sua origem não poderia ser reconhecido nem pela sua roupa, porque ele estava nu, e nem pelo seu sotaque, porque ele estava caído semi-morto, né, desmaiado, então ele não falava. Então nós não sabíamos qual era a nacionalidade daquele homem, nós não sabíamos. Então Jesus Cristo excluiu todos os elementos que são desnecessários e que não devem ser levados em conta também na igreja. Então quando alguém chega na igreja, essa pessoa ela não pode ser avaliada pelo seu sotaque, não pode ser avaliada pelas suas vestimentas, não pode ser avaliada pelos seus costumes, porque nós temos que levar em consideração
né, que ela é o nosso próximo, independente de tudo isso. Nós temos que lembrar do homem caído à beira do caminho, nu e sem voz, né? Então, é esse o pensamento que nós devemos ter ao sermos receptivos. Nós precisamos ter esse pensamento até de forma mais profunda, né? Quando uma pessoa atravessa pela primeira vez a porta de uma igreja, ou quando a pessoa tem contato conosco pela primeira vez para estudar a Bíblia, nós estamos apenas vendo uma pessoa entrando na igreja, mas nós não sabemos o trabalho que o Espírito Santo desenvolveu ao longo da vida daquela pessoa para que ela atravessasse aquela porta, para que ela abrisse o coração para fazer um estudo bíblico. Então, é uma vida inteira de trabalho do Espírito Santo. Se nós, por preconceito ou por ideias que nós carregamos com nós mesmos, se nós jogamos isso por água abaixo, nós estamos levando uma vida inteira de trabalho do Espírito Santo apenas por causa de uma atitude nossa, né? Então, devemos considerar isso. E na parte de quinta-feira, Babilônia, o centro da idolatria, que o autor ele cita textos do Antigo Testamento falando da idolatria de Babilônia e do quanto a idolatria pode ser danosa também para nós hoje. É muito importante nós falarmos a respeito disso, né, porque é um mandamento de Deus, mas eu creio que o mais importante em considerarmos nessa visão a respeito de ídolos, né, a respeito de idolatria, considerar dentro da nossa própria casa, considerar dentro da nossa própria vida, o que tem sido o nosso ídolo, o que tem sido derramado aos pés de quem nós estamos derramando o nosso óleo, né? Outro dia eu ouvi uma meditação na internet que dizia sobre isso, né? Sobre a mulher que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. Hoje, o que seria o nosso alabastro? O que é preciosíssimo como aquele vaso de alabastro hoje em dia? Talvez seja o nosso tempo, né? Em que nós temos derramado o nosso tempo? Será que nós temos derramado o nosso tempo aos pés de Cristo, estudando a Bíblia, em oração? Ou será que nós temos derramado o nosso tempo na TV, derramado o nosso tempo nas redes sociais, derramado o nosso tempo no nosso próprio trabalho? Todas essas coisas não devem ser excluídas, mas elas devem ser colocadas todas em segundo plano. Nós primeiro temos que estar fundamentados na palavra de Deus, primeiro temos que dedicar tempo à oração, colocando a Deus em primeiro lugar, para depois tomar tempo com essas coisas, e tempo curto, tempo que não atrapalhe a nossa família, tempo que não atrapalhe o desenvolvimento da nossa fé, tempo que não atrapalhe principalmente a nossa comunhão com Cristo. Deus nos abençoe, que possamos fazer de Cristo o fundamento da nossa fé, fazer de Cristo o nosso único e verdadeiro Salvador e fazer de Cristo aquele único que deve ser adorado na nossa vida. Eu termino aqui essa minha participação e agora nós vamos com o Lúcio para as perguntas de sexta-feira. Que Deus nos abençoe e que através do Espírito Santo possamos concluir a obra para o qual o Senhor nos chamou. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí, o parceiro, firme e forte. Não vai pedir férias, hein, Marcos? O Alexandre já tirou férias, o Ricardo agora está tirando férias, falta aí você tirar férias. A gente pede pro patrão, mas a gente vai ter muito tempo de férias na eternidade. Né, pessoal? Vamos lá, então. Valeu, Alexandre, também. Obrigado aí, o Alexandre sempre mandando, né, sempre o comentário dele em dia. Eu, então, continuo aqui nessa sessão de sexta-feira, onde vou trazer aqui as perguntas para consideração, as perguntas para discussão, para reflexão. A primeira pergunta diz assim: qual é a relação da Torre de Babel com a Babilônia espiritual moderna? Torre de Babel e a Babilônia espiritual moderna. Quais são as suas semelhanças entre elas? Como nós vimos, né, na história da construção da Torre de Babel, existia um princípio por lá, né? O homem ele queria ficar longe, né, da possibilidade de um novo dilúvio vir a afogá-los, ao mesmo tempo que eles queriam, né, se aproximar do céu e dizer, ó, nós vamos até onde a gente quer e do jeito que a gente quer. Ou seja, Deus é tirado completamente de campo, colocado lá no escanteio. Eu até corrijo esse ditado, Deus é colocado lá fora do estádio, ele não está no escanteio, o escanteio está muito próximo do campo, né, pessoal?
E a Babilônia moderna, ela faz exatamente isso. Ainda agora, né, estava conversando com um adolescente, vendo imagens, sabe? Algumas imagens do Egito. E a gente achou uma igrejinha lá no Egito, no Google Maps. E aí a gente viu uma imagem onde tinha um Cristo seminu, uma cruz ensanguentado, assim, pequenininho. E uma grande imagem linda, gloriosa, poderosa da Virgem Maria. E aí eu estava discutindo, né, agora aqui na igreja com um adolescente, falando para ele só, olha só o que essa imagem diz. Né? O pobre coitado lá na cruz, abandonado, triste, cabisbaixo, e alguém toda gloriosa, né, rogando pelo povo. E é uma das coisas assim que a Bíblia mais abomina, né, a idolatria e o desvio, né, da adoração que é feita. O coraçãozinho do homem tem um vazio, um vácuo, que é preenchido com a adoração a Deus verdadeiro. Se você não coloca Deus verdadeiro lá, você coloca um ator, você coloca um jogador de futebol, você coloca a sua profissão, você coloca um monte de coisa lá e começa a adorar. A gente comentou isso, inclusive, na última lição. As semelhanças, então, entre elas é essa, né? Ou seja, é a independência de Cristo, é a independência de ter um Salvador e de ter o Salvador. Porque, na verdade, o homem ele acredita até no pé de coelho, né? Que dá sorte, acredita na semente de romã. Eles querem acreditar em tudo, né? Em água benta. Eles só não querem acreditar que simplesmente Cristo morreu na cruz e que Cristo está no céu e Cristo vai voltar. E que a nossa decisão tem que ser: vou seguir a Cristo enquanto Ele não vier, em toda a minha vida, e dedicar a Ele. É simples, né? É uma coisa muito simples, mas eu sei que na prática é um pouco mais difícil. A pergunta 2 diz: Jesus deu autoridade à igreja, mas é perigoso colocar nossa experiência religiosa nas mãos de líderes espirituais. Quais são os limites da autoridade da igreja? Essa pergunta aqui, pessoal, eu lembrei de um livrinho, só os bem antigos, depois você comenta aqui, um livrinho chamado Ados, capinha vermelha, Ados, assim diz o Senhor. Vocês vão falar, nossa, Lúcio é velho. Mas esse livrinho, pessoal, né, livrinho nada, é um livrão, né? Ados, assim diz o Senhor. Então, que diz, né? Ou seja, quais são os limites da autoridade da igreja? A autoridade da igreja, pessoal, é o Ados, é o assim diz o Senhor. Sabe? Eu acho assim, eu admiro muito, né, dentro da igreja adventista, quando a gente tem essa postura de que tem os irmãos estão aqui, o ancião está aqui, o diácono está aqui, pastor está aqui, o presidente da união está aqui, sabe? Não há uma hierarquia, né? Não há um clero. Abra um parênteses aqui. Eu sei de alguns irmãozinhos, eu sei de algumas situações que às vezes dentro da nossa, né, sagrada igrejinha, e o pessoal começa a idolatrar, sabe? Idolatrar o pastor, idolatrar o presidente da união, idolatrar o pessoal que trabalha na associação. Pessoal, né, não existe essa idolatria, tá? Os limites da autoridade é o assim diz o Senhor. Se eles falarem assim diz o Senhor, beleza, nós vamos ouvir, vamos obedecer. Se eles começarem a fazer qualquer coisa lá da cabeça deles ou inventar coisa, a gente já tem orientação, inclusive de Ellen White, né, que é simplesmente ir de acordo com a palavra de Deus, pessoal. Então, né, abrir um parênteses aí, porque a gente já teve algumas situações onde nós vimos, né, que os irmãos ficam temendo, né, mas é o presidente. Tá, é o presidente, normal, ele tem uma função, ele tem uma responsabilidade de organização, mas ele não é um nome mais santo que você e nem menos santo que você. Tá? É só um homem que está num cargo muito importante e responsável. Então, os limites da autoridade da igreja é estar de acordo com a palavra de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente perde a rédea e daqui a pouco a nossa igreja está igual todas as igrejas, que vão se adaptando, daqui a pouco elas perdem até a natureza, a configuração. Olha quanta dificuldade a gente tem com Ellen White dentro do adventismo, né? Como entender que a idolatria, um dos pecados de Babilônia, não se trata apenas de se curvar às estátuas? De que maneira até os protestantes podem cair na idolatria? Ou seja, o que é idolatria? Né? Idolatria, como eu falei, né, é você simplesmente tirar aquele lugarzinho do coração que está lá, Deus, né, em primeiro lugar, e aí você coloca qualquer outra coisa. E às vezes fala, não, mas eu não sou idólatra, né? Pessoal, lembra do povo no pé do Monte Sinai,
Quando Moisés estava lá 40 dias parado lá, o povo começou, esse Moisés aí, eu nem sei se ele deve ter morrido, né? Olha só, essa nuvem que nos guiava, olha, coisas maravilhosas e o povo esquece, o povo, né, racionaliza. Essa nuvem está parada aí, acho que ela parou, não vai guiar mais gente não. Queremos, né? Queremos deuses, porque estava acostumado, né, a ter um deus, a ter um objeto para ele tocar, né? E Arão vai lá e pede os brincos, né? Engraçado o comentário que diz assim que ele pede os brincos e as joias, porque sabia que era um povo tão vaidoso que eles não iam dar. Mas olha só como o povo foi, né? Diante da idolatria, diante do que eles acreditam. Por isso eu falo, a gente é movido pelo que a gente acredita. Quando o cara fala, eu não consigo fazer isso, não, é porque você não acredita nisso, porque se você acreditasse, você conseguiria. Aí o que o povo fez? Foi lá, tirou o brinco, tirou as tranqueiradas, tudo que trouxeram do Egito, foram lá e fizeram o bezerro. E começaram a idolatrar o bezerro. E olha, interessante, porque eles colocaram assim uma imagem e falaram assim, bezerro, é um símbolo do Deus, né, que eles estavam adorando. E isso foi tomado, né, para Deus como um insulto. Então, ou seja, nós protestantes podemos sim, né, claramente cometer o pecado da idolatria, né, não ter Deus sobre todas as coisas na nossa vida. E eu digo isso diariamente, né? No acordar, quando eu acordo com a minha preguiça, que é imensa, né? Nos filmes que eu assisto, no trabalho, em muitos lugares, e a gente não está colocando mais Deus em primeiro lugar, irmãos. A gente está se tornando uma religião secular, assim como qualquer hoje, é um time de futebol. Quando se reúne para jogar, beleza, mas quando está lá, acabou, né? E na igreja, infelizmente, né? Não sei como está na sua igreja, mas eu sinto assim uma igreja que está cada vez mais formal, uma igreja cada vez mais estilo clube, né? E não estilo ministério, estilo obra de Deus. Deus em primeiro lugar. Isso se reflete diretamente, né? O tesoureiro sabe. Quem é tesoureiro, comenta aqui. Não pode comentar não, que é melhor que ninguém sabe. Quem é tesoureiro da igreja. Mas o tesoureiro que está nos ouvindo sabe, né? Quem realmente acredita que tudo que ele tem é de Deus e a pessoa daí transborda através dos seus dízimos e de suas ofertas, colocando sempre a casa de Deus e o tesouro de Deus em primeiro lugar. Se não, o resto é idolatria, irmãos. Tome cuidado, você ajude sua comunidade, ajude sua igreja a desempenhar o papel dela. Eu sei que lá tem um monte de gente que não pensa como você, que às vezes está falando um monte de coisa errada. É por isso que você tem que estar lá dentro para ver se você fala a coisa certa. Tá? Aqui a gente tem um costume de falar assim, não me mistura. Esse povo está muito perdido, eu sou muito santo. Não sei se tem na igreja de vocês, aqui tem. Aí a pessoa não se mistura, porque, sabe, as pessoas aqui são tão impuras, tão desorientadas, e a outra pessoa tem tanto conhecimento, é tão orientada que ela nem se mistura. Ela não serve, ela não é líder de departamento, ela é nada. Não vou misturar, não vou misturar. Eita, irmãos, é igualzinho no deserto, né? Deus tenha misericórdia como teve daquele povo. Apesar que nós sabemos que mais da metade deles ficaram no deserto, né? Quarto, quais paralelos podemos encontrar entre Daniel 3, né, o episódio lá da fornalha, dos 3 amigos de Daniel, e a adoração forçada? E quantas questões sobre as quais fomos advertidos no contexto dos últimos dias? Nós sabemos que nos últimos dias, nós, cristãozinhos, adventistas do 7º dia, se de repente você começar a pôr na sua rede social, olha, o sábado é o dia do Senhor, fake news. Simplesmente assim, sua conta vai ser derrubada, né? Sua conta vai ser bloqueada. Então assim, vamos aproveitar o YouTube, não derruba a gente por enquanto, né? Aproveitar, né? A gente sabe que quando começar muito proselitismo nas redes sociais, que é o que a gente está fazendo aqui, um proselitismo de certa forma, você sabe que esse canal vai ser derrubado. Vai ser muito fácil nos últimos dias. Só pela graça de Deus, e aí eu sei que ao invés de pregar aí para Santa Catarina, não seremos nós, né? Mas serão vocês, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo, Bahia, vocês que estão aí que vai ser responsáveis. Por isso que é bom a gente estar ligado agora nesse tempo de graça, usando as mídias, lendo o que pode, ouvindo o que pode ouvir da palavra de Deus, porque a gente sabe que nos últimos dias, irmãos, todos nós, né, teremos nossas continhas derrubadas para manter a estabilidade da sociedade, da verdade, das redes sociais, porque, né, nós vamos estar, querendo ou não, vamos cair, né, que as leis vai ao pouquinho, né, a gente sabe o que vai acontecer, as leis aos pouquinhos vai começando, daqui a pouco teremos o Ministério da Verdade no Brasil. Então assim, se prepare, irmãos, é triste ver cristão às vezes, isso mesmo, tem que regular, pessoal, tome cuidado com isso, que nós seremos as primeiras vítimas, né? Como dizem, eu até ouvi um dia desse,
o inventor da guilhotina morreu na própria guilhotina, né? Eu não lembro o nome dele agora, sou péssima história. Mas vamos lá, pessoal. Então, essas foram, né, as 4 questões aqui. Espero não ter me alongado muito, né? Mas às vezes eu me empolgo aqui no assunto. Mas espero que você também, né, que essas palavras, de certa forma, tenham ajudado você a refletir em como agir, em como lidar com essa questão da idolatria. Beleza, pessoal? Vamos então encerrar agora do jeito que a gente começou. Vamos ter uma palavra de oração aqui e gratidão ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde, obrigado pelo vigor que nos dá, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado e nos resfriado, nos gripados, nessas doenças todas aí, os nossos corpos, pela Tua graça, misericórdia, a Tua orientação, tem aí de se recuperado. Obrigado porque estivemos aqui, gravamos esses vídeos, essas palavras, e que o Senhor continue com cada um, ó Pai, que está aí curtindo, comentando, compartilhando. Nos ajude, Pai, nos alimentar nesse momento de graça, nos fortalecer, porque sabemos que os últimos dias serão bem difíceis, mas que a gente, cada um aqui que está ouvindo nesse momento, que seja abençoado, esteja fortificado e preparado para esses últimos dias, Senhor. Rogamos isso em nome de Jesus. Venha, Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, é isso aí. Então, nos vemos já na 9ª lição. Olha, indo para lá, hein? Viram 9ª lição, pessoal? Olha, eu falei 10ª lição. Os últimos enganos de Satanás. Beleza, pessoal? Se preparem, precisamos estar muito alertas sobre esses enganos. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Até lá. Ai, não é a 8ª.